Evangélicos e adventistas são irmãos? Quando conversamos com um adventista do sétimo dia ou assistimos a programas adventistas no rádio ou na televisão, eles sempre tratam os evangélicos como irmãos. Mas será que verdadeiramente os adventistas consideram os evangélicos seus irmãos? Ou é apenas uma estratégia sutil para se infiltrar e ludibriar os evangélicos com as suas doutrinas? Bem, do ponto de vista universal, todos nós somos irmãos, independente da fé que a pessoa siga ou acredite, pois todos nós viemos de Adão e Eva. Nesse sentido, todos nós, seres humanos, somos irmãos. Mas do ponto de vista de irmãos de fé, aí é diferente. Pois irmãos são aqueles que professam a mesma fé. Mas por que evangélicos e adventistas não são irmãos de fé? Muitos evangélicos, por falta de conhecimento, consideram os adventistas irmãos, pois entendem que a única diferença é a guarda do sábado, o que não é a realidade. Daí vem a primeira razão por que evangélicos e adventistas não são irmãos. O adventismo possui uma doutrina particular chamada doutrina do santuário ou do juízo investigativo. Doutrina que nenhuma outra denominação evangélica em toda a história do cristianismo acredita. Isso torna a fé adventista diferente da fé evangélica. Além disso, o adventismo defende algumas doutrinas rejeitadas pela doutrina evangélica, tais como o aniquilacionismo, o mortalismo e Jesus como o arcanjo Miguel. Outra razão é que a igreja adventista se considera uma igreja singular, como sendo a única igreja verdadeira. Vejamos o que dizem os seus livros. No mundo, só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. E todo homem que chamar a atenção do mundo e de outras igrejas para esta igreja, denunciando-a como Babilônia, está trabalhando de acordo com aquele que é o acusador dos irmãos. Livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 356. O espírito de profecia é o que, segundo as Escrituras, a par com a guarda dos mandamentos de Deus, seria o característico da igreja remanescente. Livro Subtilezas do Erro, página 30. Ou seja, a igreja adventista se auto-intitula como sendo a única igreja verdadeira, tendo como característica o dom de profecia, na pessoa de Ellen White, já que só a igreja adventista tem Ellen White como profetisa. Já para a igreja evangélica, a igreja verdadeira não é uma igreja específica, mas aquela que está de acordo com as doutrinas fundamentais do cristianismo. Para a igreja adventista, as igrejas evangélicas são filhas de Babilônia. Vejamos. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam, visto que esta mensagem se segue à advertência acerca do juízo. Deve ser proclamada nos últimos dias. Portanto, não se refere apenas à Igreja de Roma, pois que esta igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. Demais, no capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esta mensagem, muitos do povo de Deus
ainda deve estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma. E o termo Babilônia, confusão, pode apropriadamente aplicar-se a estas corporações. Livro O Grande Conflito, página 383. Vejamos um outro livro adventista. As igrejas denominacionais caídas é que são Babilônia. Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Este vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade natural da alma, o tormento eterno dos ímpios, a negação da preexistência de Cristo antes de seu nascimento em Belém, a defesa e exaltação do primeiro dia da semana acima do santo e santificado dia de Deus. Estes erros e outros semelhantes são apresentados ao mundo pelas várias igrejas, e assim se cumprem as Escrituras, que dizem: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 362. Bem, fica claro nessas declarações que para o Adventismo, todas as igrejas evangélicas que creem na imortalidade da alma, no inferno eterno e não guardam o sábado, são filhas de Babilônia. Ou seja, estão perdidas. Precisam ainda aceitar a verdade. Pela frente, chamam os evangélicos de irmãos. Por trás, chamam de Babilônia. Outra razão é que o Adventismo ensina os seus membros a evangelizarem evangélicos. Vejamos. Temos uma obra a fazer por ministros de outras igrejas. Deus quer que eles se salvem. Nossos ministros devem buscar aproximar-se dos ministros de outras denominações. Livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 386. Em outro livro, é ensinado a evangelizar os batistas. Vejamos. Talvez você tenha a oportunidade de falar em outras igrejas. Aproveitando essas ocasiões, não desperte a malignidade do inimigo com denunciadores discursos. Agindo dessa forma, você fechará as portas à verdade. Ao aproximar-se de seus amigos batistas, aborde aqueles pontos que temos em comum. Não entre imediatamente numa discussão acerca do sábado, mas fale sobre Jesus. Evite entrar em controvérsia a todo custo. Você pode ganhar a discussão, mas perder um amigo. Procure estabelecer uma relação desenvolvendo uma amizade baseada no amor comum por Jesus. Ore em favor do seu amigo batista. Quando o amor de Jesus dominar seus corações, no momento certo, sob direção do Espírito Santo, então poderá explicar-lhe as verdades próprias dos adventistas do sétimo dia. Livro Estudando Juntos, página 124. E também é ensinado a evangelizar os pentecostais. Vejamos. Ao aproximar-se de seus amigos pentecostais, confesse abertamente o seu grande amor pelo Senhor. Partilhe com eles de sua experiência pessoal com Jesus como fundamento da certeza de vida eterna. Saliente que a palavra de Deus deve ser a base da nossa fé. Não podemos confiar nas nossas emoções, pois são oscilantes. Satanás pode muito bem manipulá-las. Ele consegue imitar milagres genuínos ou sinais e maravilhas com propósito de enganar.
Alguns deles vão declarar que Cristo tem trabalhado poderosamente nas suas vidas e por seu intermédio. Terão até expulsado demônios em seu nome. Mas Jesus poderá dizer-lhes: nunca vos conheci. Livro Estudando Juntos, página 190. Perceba que, como o livro é direcionado aos adventistas, eles não tratam os evangélicos como irmãos, mas como amigos. E há toda uma estratégia na aproximação, com a finalidade de incutir na mente do evangélico a doutrina adventista, que eles têm como verdade. E aí usam táticas como oferecer livros, dar palestras sobre saúde, oferecer estudos. E quando o evangélico sai de sua igreja e entra para o adventismo, eles comemoram mais do que quando o incrédulo entra para o adventismo, sendo motivo de testemunho. E por fim, mais uma razão é com relação ao batismo. A igreja adventista não aceita o batismo de nenhuma outra igreja. Aquele que aceita a fé adventista terá que negar a sua antiga fé e ser rebatizado. E no batismo, aceitar Ellen White como espírito de profecia. Todas essas razões deixam claro que quando um adventista chama um evangélico de irmão, ele não está sendo sincero, a não ser que ele não tenha conhecimento da sua própria doutrina. Portanto, apesar da igreja evangélica e da igreja adventista serem parecidas, são coisas distintas. Parece, mas não é.